Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 25 de março. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Presidente Jair Bolsonaro minimiza a gravidade da pandemia da Covid-19 e pronunciamento repercute negativamente pelo país. Governador Renato Casagrande diz que a fala do presidente confunde a sociedade e atrapalha o trabalho dos estados e municípios e afirma que vai manter a quarentena no Espírito Santo. Políticos, autoridades e organizações sociais também se posicionam contra o discurso de Bolsonaro e classificam a fala do presidente como irresponsável. No quinto dia de decreto estadual que proíbe a abertura de lojas, comerciantes respeitam a determinação e ruas continuam vazias. Supermercados ampliam o serviço de entrega e, por causa da grande procura, não estão dando conta de atender os pedidos. Motoboy é esfaqueado por atrasar a entrega de pizza em 1 hora na praia de Taparica, em Vila Velha. Em São Mateus, prefeitura convoca médicos cubanos para atender as possíveis vítimas do coronavírus. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, minimizando a gravidade da pandemia da Covid-19, repercutiu negativamente em vários setores da sociedade. Entre os políticos, a fala do presidente tem sido duramente criticada. O governador Renato Casagrande, que hoje participou de uma reunião com Bolsonaro e outros governadores, disse que aqui no Espírito Santo a quarentena está mantida. No pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro criticou o fechamento das escolas e do comércio, classificou a pandemia como uma gripezinha e atacou os governadores. Hoje, Renato Casagrande, durante a videoconferência com o presidente, criticou a postura de Bolsonaro. A hora que o presidente da República vai e manifesta a sua opinião, é uma opinião que tira o valor e a importância e a consequência de uma pandemia como essa, causa uma confusão na mente das pessoas, causa uma dúvida. Essa dúvida pode atrapalhar o trabalho e aqui nos estados e nos municípios, isso pode, de fato, dificultar a nossa ação. O governador capixaba garantiu que vai manter a quarentena aqui no estado. Eu, por questão de responsabilidade, de fato, não posso pagar para ver. E as decisões que a gente tem tomado aqui no Espírito Santo, e diversos governadores têm tomado, também alguns prefeitos têm tomado, é na direção de que a gente possa conter, neste momento, a propagação do vírus, achatar a curva e o sistema de saúde dar conta e a gente ter um menor número de pessoas que percam a vida. Então, é nessa direção que nós estamos trabalhando, compreendendo e aqui acompanhando aquilo que a Organização Mundial da Saúde está fazendo, aquilo que o Ministério da Saúde tem nos orientado, aquilo que diversos cientistas e profissionais têm nos orientado. Casagrande pediu ainda que o governo federal não minimize a gravidade do momento que vivemos durante a pandemia de Covid-19. O que é importante é que a gente reconheça que a dúvida e a incerteza é a porta do fracasso, é o que leva à inatividade. Então é muito bom que a gente possa ter essa reunião para que o governo federal assuma uma coordenação dessas ações, que a gente não diminua a influência e a consequência e os efeitos dessa pandemia, para que a gente juntos, numa palavra de cooperação, como o presidente disse, a gente diminua o impacto na área econômica, na área social e na área da saúde. O que nós estamos efetivamente querendo é que com essas ações mais fortes nesse momento, a gente permita que a gente faça a barreira ao vírus, mas ao mesmo tempo que daqui a alguns dias a gente possa atuar verticalmente, como o presidente disse, para que a gente volte com as atividades econômicas. Em tom pacificador, Casagrande disse que este não é um momento para confronto, que estados e o governo federal precisam se unir para evitar que a situação aqui no Brasil fique semelhante à de países como Itália e Espanha. Estamos aqui abrindo 300 unidades de tratamento intensivo, UTI, não temos respiradores, teremos respiradores efetivamente, equipamento de proteção individual estão com dificuldade de comprar, teremos condições de ter uma intermediação do governo federal, do Ministério, para que a gente possa ter esse equipamento, testes para coronavírus, não estamos tendo condições de comprar, não estamos encontrando. Então, tem algumas medidas que têm nos angustiado
e que eu sei que é a angústia do ministro da Saúde também, que é preciso que a gente tenha uma coordenação, né, desse trabalho que acontece hoje com os secretários de saúde, mas que é preciso que a gente tenha uma coordenação nacional. É possível a gente avançar um pouco, por exemplo, na agilidade da ampliação da Bolsa Família, como já foi anunciada pelo governo federal. Então, algumas medidas que a gente tem que discutir coletivamente, que só será feito se a gente, nessas situações de risco, de gravidade do país, de risco à vida, de risco à economia, a gente sair do confronto e a gente caminhar para alguma unidade. Nós, governadores, estamos sentindo que em todos os momentos que a gente tem a oportunidade de fechar alguma posição consensual com o governo, a gente recebe muito essa situação e esse ambiente de confronto. Isso acaba não nos colocando juntos na solução dos problemas. Vários políticos capixabas se manifestaram sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro. E ao longo dessa edição nós vamos exibir algumas manifestações. Com todo o respeito que nós temos ao presidente da República, o seu pronunciamento ele foi desconexo da realidade. A Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde orienta quanto ao isolamento social. Então é preciso que eles se entendam, é preciso que tenha um comando em Brasília, que o presidente da República lidere esse momento difícil que o país está vivendo, assim como nós estamos fazendo aqui no Espírito Santo com a nossa sala de situação, liderada pelo nosso governador, que tem feito trabalhos diariamente. A preocupação com a economia é importante, nós precisamos ver isso todos os dias, mas mais importante é a saúde das pessoas, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas na hora que procura o serviço público. Ontem à noite, o presidente da República fez um pronunciamento desrespeitoso à nação brasileira. Esperava-se que ele fosse anunciar medidas concretas para salvar a vida dos brasileiros neste momento difícil da pandemia do coronavírus. Esperava-se também medidas de apoio à micro e pequena empresa, aos pequenos empreendedores, com o objetivo de garantir renda, trabalho e emprego para a população mais vulnerável do nosso país. Mas, ao contrário, o presidente usou o espaço oficial para atacar os governadores, para atacar a liberdade de imprensa e ainda estimulou o desrespeito às recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e das autoridades sanitárias. O presidente Bolsonaro, na noite de ontem, disse que a gente não pode fechar as escolas, fechar o comércio em nome do combate ao coronavírus, que a gente precisa voltar à normalidade. Essa declaração, infelizmente e novamente, vai no caminho contrário ao que a Organização Mundial da Saúde pede, que o próprio Ministério da Saúde pede e que o consenso na ciência atualmente pede para a gente fazer. Nós precisamos manter o isolamento social, especialmente nessas próximas 2 semanas, para a gente conter o crescimento nos casos e nas mortes por conta de coronavírus. Em seu pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro também questionou a suspensão das aulas nas escolas. Hoje, o Conselho Nacional de Secretários de Educação emitiu uma nota que orienta os estados e municípios para que continuem seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde e que as aulas presenciais permaneçam suspensas. A nota diz ainda que esse é um ato de responsabilidade para proteger a vida dos estudantes, servidores, idosos e todos que estão em seu entorno. Bom, como nós temos falado sempre aqui no Link, a orientação da Organização Mundial da Saúde é para que as pessoas sigam fazendo isolamento social e evitem aglomerações. Nós queremos saber se você tem seguido essas orientações, o que mudou na sua rotina depois da pandemia da Covid-19. Você pode mandar a sua participação para o nosso WhatsApp, o DDD 27, o telefone 99927-6943, 99927-6943. Se preferir, você pode usar um atalho, basta posicionar a câmera do seu celular no leitor de QR Code, ali nesse código quadradinho no lado direito do seu vídeo. E aí é só escrever o seu comentário e mandar pra gente. Eu e o Fabiano aguardamos a sua participação e ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no jornal. A seguir aqui no Link, médico reforça a importância do isolamento social e pede que a população continue em casa. Mas em Colatina ainda tem gente que insiste em desrespeitar essa orientação.
fala do presidente Jair Bolsonaro também foi bastante criticada pelos médicos que estão na linha de frente dessa luta contra a Covid-19. O cardiologista capixaba Henrique Bonaldi, que viralizou nas redes sociais, explicou hoje por que o isolamento continua sendo a melhor arma contra o coronavírus. É isso mesmo. Para falar sobre esses e outros assuntos, aqui comigo o médico cardiologista, doutor Henrique Bonaldi, que vai falar para a gente sobre a importância ainda do isolamento social. Ainda é a nossa maior forma de prevenir o aumento do número de casos, né? Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. Difundir essas ideias responsáveis é de suma importância. Nós estamos vivendo uma pandemia de um vírus que a gente não conhece direito, nós não temos métodos que foram comparados ainda efetivamente. Então, a minha resposta para você, Rodrigo, é infelizmente sim. Infelizmente, porque eu também não quero ter que sair de casa ou ficar em casa às custas de uma doença. Mas, infelizmente, hoje, no panorama mundial, comparando as duas maiores notícias aí em relação ao Covid, a China alcançou metas e sucesso com muito mais propriedade do que a Itália. E o que diferencia os dois verdadeiramente foi isolamento social e, além do isolamento social, conseguir checar grande parte da população assintomática, que é algo que neste país, infelizmente, nós ainda não estamos vendo possibilidade disso acontecer. Muito também desse isolamento social é para a gente tentar evitar um transbordamento no atendimento do sistema de saúde, né? Um colapso. Achatar a curva, é isso? Exatamente. Rodrigo, achatar a curva de um modo muito claro é o seguinte: grande parte desses pacientes que têm hoje o coronavírus estão andando na rua com a febrezinha de nada, tossindo por nada. Só que a quantidade de doença que ele espalha é enorme e é proporcional. Quanto mais doente, maior a quantidade de doente precisando de assistência de saúde complexa, de ventilador mecânico, vaga de UTI, internação hospitalar. E o número de leitos é finito. Eu não posso deixar a população adoecer passar desse número finito de vagas. Isso seria um colapso da área da saúde que traria outros problemas, inclusive econômicos, na minha opinião. Eu teria indivíduos infartando que não teriam vagas, eu teria indivíduos com AVC que não teriam vagas, pneumonia bacteriana sem vaga, colecistite, apendicite, criança, gente produtiva, 30, 20 anos de idade, porque essas vagas começariam a ser ocupadas só por indivíduos com coronavírus. Para que não aconteça isso hoje na área da saúde, esse colapso, o ideal é que a gente faça isolamento social, mantenha a quantidade de pacientes, incluindo os assintomáticos, os que nem prestam atenção que estão doentes, que não são culpados por isso, a doença fica assim mesmo, em alguns indivíduos é uma mera gripe. Isso diminui a quantidade de doente e, consequentemente, a quantidade de doente grave. Nessa hora, o sistema de saúde consegue fazer auxílio a esse indivíduo, devolve esse indivíduo com viragem sorológica, ou seja, imune à doença, e eu consigo ter um monte de gente na rua já imune à doença, que impede o contágio entre um indivíduo e outro. Esse é o cenário ideal. Eu não sei como no país nós vamos passar por isso, por uma questão econômica, de saúde e tudo mais. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, chegou a minimizar os efeitos da pandemia. Ele também disse que vai recomendar ao ministro da Saúde que o sistema de saúde, o SUS, adote, de um modo geral, o isolamento vertical. O que seria esse isolamento vertical e quais as consequências na prática para a disseminação aí do vírus? Tá bem, a gente já tem alguns modelos de alguns países na Europa que conseguiram fazer um isolamento só dos indivíduos mais velhos. Quem é a população de risco hoje que está ocupando as vagas de UTI no mundo inteiro? São indivíduos acima de 65, 70 anos com comorbidade. Esse indivíduo fica grave mais fácil e morre mais fácil. O problema é que ele utiliza o leito de UTI por perto de 14, 21 dias e fica no hospital por 30. Isso inviabiliza o atendimento de outro indivíduo a todo momento. Os países que tentaram isolar só esses indivíduos e deixar a população economicamente ativa ainda na rua por grande período de tempo não conseguiram tanto sucesso quanto a China, que conseguiu falar para todo mundo, segura o rojão, porque isso é uma preocupação imensa e justa de todo mundo, o comercial, o cara que tem empresa, o funcionário que trabalha, os 10 milhões de desempregados. É lógico que é uma preocupação, a gente tem que discutir sobre isso, mas olhando para quem está há 30 dias à frente da nossa catástrofe, quem tentou fazer o isolamento só
só do indivíduo de alto risco não teve tanto benefício como o indivíduo que colocou para todo mundo. Fique em casa porque nós estamos diante de uma pandemia muito grave. O senhor falou, né, sobre a questão da internação. Qual é a situação na sua avaliação dos nossos leitos aqui no Espírito Santo, né? O governador disse ontem também em entrevista ao Link Espírito Santo que ele quer chegar a 60 leitos de UTI, quer comprar respiradores, está encontrando um pouco de dificuldade. Hoje, se a gente tivesse um aumento nos casos, na sua avaliação, como que o nosso sistema de saúde reagiria? Rodrigo, essa é a resposta mais fácil de ser dada, porque no mundo está acontecendo a mesma coisa. Nós não temos leito de UTI para todo mundo que ficar doente, se a gente estimar 2, 3, 5% da população doente ao mesmo tempo. Infelizmente, nós não temos. E nem nós, nem um monte de gente. O prefeito de Nova York está pedindo vagas e ventilador porque ele não tem. O cara é a maior potência econômica hoje do mundo e ele não tem. Não somos nós em Vitória que teremos. Mas nós temos uma chance da prevenção nos deixar respirar e trocar o fluxo desses pacientes que precisam de UTI para outros pacientes que também vão precisar de UTI. E isso chama isolamento social. Como a gente vai fazer isso depende dos nossos governantes, da nossa atitude, e para quem não consegue fazer isolamento social, a gente tem uma cartilha de coisas para serem feitas para que o indivíduo não carregue esse vírus para dentro de casa, encoste nos mais velhos, que é a grande catástrofe nessa doença. Então, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse essas dicas, queria que o senhor dissesse para as pessoas que quem puder ficar em casa, que fique, e quais outras medidas, tanto para quem está em casa, como também para quem precisa trabalhar, que possa tomar também para se prevenir do vírus. Justo. Rodrigo, isso está disseminado hoje na internet. A internet, os programas de TV estão todos falando sempre a mesma coisa. O ideal é você que tem que ir trabalhar. Hoje eu vi, inclusive de manhã, que existirão demarcações nos terminais de ônibus para que as pessoas fiquem a pelo menos 1,5 metro de cada pessoa. 1 metro, 1,5 metro de cada indivíduo. O indivíduo que estiver tossindo, ele tem que usar máscara. O indivíduo que não está tossindo, não há efetividade em usar máscara, não precisa. Mas necessariamente 1 metro de cada indivíduo e lavar a mão a cada toque em cada coisa. Então, se eu encosto em você, lavamos as mãos. Se eu encosto na parede, eu lavo a mão e eu uso preferencialmente, principalmente no transporte de casa para o trabalho, do trabalho para casa, uma mão para encostar nas coisas e a outra mão para encostar em mim, nas minhas coisas pessoais. Isso é uma cartilha que existiu na China e no Japão, que tem algo de efetividade porque você deixa o vírus em uma mão só. O vírus não passa pela mão. O vírus passa quando você encosta a mão na boca, no nariz ou no olho. Se você for capaz de manter essa mão para todo e qualquer hábito de contato com coisa externa, você vai chegar no seu trabalho, vai chegar na sua casa e vai lavar as mãos. Isso já previne muito. Para quem chega em casa, o ideal é não repetir a roupa, porque essa roupa, alguém no ônibus encostou, algum outro funcionário encostou, algum outro colega de trabalho encostou e você não tem certeza. O cara fica 12 dias com a doença sem sintomas. Então o ideal é, antes de entrar em casa, sapato para fora de casa, tire toda a sua roupa, ensacole sua roupa ou coloque direto para lavar ou armazene longe das roupas dos seus familiares e vá direto para o banho. Depois do banho, todo higienizado, você tem algo de tranquilidade. Se você executou todas as outras tarefas, 1 metro de distância, lavagem de mãos, você consegue dizer oi para sua família com um pouco mais de segurança. E o mais importante, talvez, nessa época em que a gente vai deixar de ter indivíduos só assintomáticos, que não sentem nada, que sentem algo. Para esses indivíduos, tossiu, teve febre, máscara, imediatamente. Esse cara tem que procurar uma máscara e procurar só por conta disso. Bom, e que horas ele procura o serviço de saúde? Quando ele tiver falta de ar. Enquanto ele não tiver falta de ar, principalmente para indivíduos jovens, ele vai encarar isso como uma gripe qualquer. Ele vai ter febre, tosse seca, um pouco de adinamia, prostração. Se hidrate muito, coma bem, durma bem, descanse, que você vai passar por isso tranquilamente. Mais de 90% dos pacientes passa por isso tranquilamente. Não é para procurar o serviço de saúde à toa, senão você corre o risco de passar para o outro ou pegar a doença caso não fosse, certo? Queria muito agradecer as suas informações aqui no Link Espírito Santo. Tá bom, muito obrigado, gente. Boa noite. Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez. Com essas informações eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rodrigo. Também obrigado, doutor Henrique Bonaldi. Bom, a gente volta a falar agora sobre o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora vamos ver o que disseram os senadores, a senadora Rose de Freitas e o senador Fabiano Contarato. Lamentavelmente, o presidente da República demonstrou ter total ignorância em relação à ciência e faltou com respeito com os profissionais da saúde. Ele foi irresponsável ao incentivar a população a descumprir as orientações
determinadas pela Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde. Eu acredito na ciência e nos profissionais da saúde. O confinamento nesse momento é fundamental para frearmos o avanço dessa pandemia. Observe as orientações que estão sendo feitas, sigam essas orientações, protejam a você e sua família, a sua comunidade. Aquele que estiver fazendo errado, por favor, dirija a sua palavra, entre na sua rede social. É isso que temos que fazer. Nenhum presidente da República pode agir como o nosso agiu, impunemente. Portanto, vamos à luta, vamos nos mobilizar, vamos esvaziar as ruas, proteger as nossas vidas. Só o povo salva o povo. Bom, mesmo com os apelos da Organização Mundial da Saúde e das autoridades locais, que ainda tem gente, que insiste em desrespeitar a orientação de não sair de casa. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com o Altemar Collen, que tem os detalhes pra gente. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Daqui de Colatina, a gente começa reforçando a necessidade de mantermos em prática todas as orientações do Ministério da Saúde. Com muita calma e tranquilidade, nós devemos mais que nunca, nessa hora, realizar o isolamento social. Esse é hoje o principal meio para a gente tentar evitar o contágio do coronavírus e, consequentemente, a proliferação da Covid-19. Mas aqui em Colatina tem muita gente que não está seguindo tais orientações, não. Apesar da orientação de ficar em casa, tem gente que insiste em andar pelas ruas de Colatina. Muitas dessas pessoas precisam sair de suas residências, pois em muitos casos trabalham em setores essenciais que não podem parar. Mas tem gente que sai pura e simplesmente sem acreditar no perigo da contaminação e, consequentemente, a proliferação do coronavírus. Uns tentam se proteger usando máscaras, mas mesmo assim estão correndo perigo. E aqueles que fazem parte do grupo de risco, como os idosos com mais de 60 anos. Muitos são vistos com frequência em todo canto. Mas o alerta continua. O comércio está de portas fechadas desde o último sábado e assim fica até pelo menos mais 10 dias. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil pode estar perto da fase mais crítica da expansão da Covid-19. Por isso, é extremamente importante continuar o isolamento social. Só assim, as pessoas vão tentar minimizar o risco de contaminação e aqueles que porventura forem contaminados, o risco de transmitirem para terceiros. Fica o conselho, principalmente das autoridades, se você não tem necessidade, não saia de casa. Empresários aqui de Colatina se juntaram em uma campanha para arrecadar materiais de limpeza e higiene para doar para famílias carentes. Confira os detalhes. Então, a campanha está funcionando com parceria com comércios da cidade, apoiadores, com outras empresas, e as caixas estão em supermercados e essa semana também vão estar nas farmácias, que são os pontos que estão funcionando, que as pessoas ainda podem circular, podem adquirir outros produtos. Então, as caixas vão estar nessas farmácias, já estão em alguns supermercados e lá as pessoas podem doar detergente, sabonete líquido, sabão, então produtos de higiene básica, para as pessoas conseguirem manter uma limpeza básica das mãos, desse cuidado para se prevenir, do vírus. E para quem esses materiais vão ser doados? Então, esses materiais eles vão ser doados para as comunidades mais carentes da cidade. É uma parceria que a gente fez com a Polícia Militar. Eles vão recolher esses materiais, vão higienizar para também que esses produtos cheguem limpos, na casa dessas pessoas. E essas pessoas que muitas vezes não têm um sabonete, não têm um detergente para estar higienizando, vai ter essa oportunidade durante esse período, principalmente de tentar manter a higiene básica, e não deixar esse vírus se espalhar ainda mais. Para que todo mundo tenha saúde, é bom que todo mundo também esteja higienizado, Claro, é porque a gente não tem que pensar só na gente, Porque a gente cuidando da outra pessoa, automaticamente a gente está cuidando da gente e está cuidando também de quem a gente ama. Então, é cada um fazendo um pouquinho e se prevenindo, para o bem de todo mundo. Então, como fazer para participar? Quem quiser participar? Quem quiser participar, é só procurar os pontos de doação, que tenham essas caixas. As caixas estão identificadas nos supermercados
e também a partir de agora nas farmácias. Então chega na farmácia, chega no supermercado, pergunta se lá é um ponto de doação para esses produtos, só doar na caixinha e deixar na caixinha e colocar lá, que aí o resto a gente vai fazer em parceria com a polícia. Qualquer tipo de produto de limpeza, de higiene? Isso, a gente está pedindo preferência para os produtos de higienização das mãos, principalmente, que é sabão, sabonete, um detergente, mas se a pessoa querendo doar outros produtos, a gente sabe que álcool em gel acaba estando em falta para todo mundo, mas se quiser também pode estar doando. Então são os produtos de higiene básica, né? O que não pode faltar mesmo na casa de ninguém. Essa campanha começou na última semana, como é que está a adesão até agora? Está muito positiva. A gente sente assim que o movimento, como o movimento diminuiu, acaba que as pessoas estão com medo também de sair às ruas, né? Mas quem já está indo no supermercado, quem está indo na farmácia, a gente pede, porque doa um pouquinho, às vezes um sabonete, um detergente, isso vai fazer diferença no final, né? E graças a Deus está tendo já um bom resultado. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória. Com vocês. A seguir aqui no Link, comércio segue respeitando quarentena aqui no estado e lojas continuam fechadas. E ainda, supermercados ampliam o serviço de entrega e a procura é tanta que as lojas não estão dando conta dos pedidos. Volta por alguns pontos, sempre bastante movimentados, para ver se a determinação ainda tem sido respeitada. Na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, as lojas continuam fechadas. Mesmo assim, muitas pessoas ainda circulam pelas ruas. Estabelecimentos de serviços essenciais, como farmácias e supermercados, continuam funcionando normalmente. O comércio também continuou fechado no centro de Vitória, na Avenida Jerônimo Monteiro. Com a mudança no horário de funcionamento dos bancos, que agora abrem das 10 às 14 horas, houve aglomeração de clientes nas portas das agências da Caixa Econômica, no centro de Vitória e na Vila Rubim. Eu peço desculpa, vocês me viram abaixando aqui, né? Pegaram a gente aqui no flagra, mas o meu microfone havia caído, então como eu não tinha como conversar com vocês, eu abaixei rapidinho para pegar o microfone, agora já está tudo tranquilo. O governador Renato Casagrande recomendou que os supermercados restringam a presença de crianças e idosos para evitar tumultos e a disseminação da Covid-19. Por outro lado, os estabelecimentos ampliaram o trabalho de entrega para ajudar a manter as pessoas em casa. Só que a procura tem sido tanta que muitos estabelecimentos tiveram que suspender temporariamente o serviço. A queda no movimento já pode ser vista desde o estacionamento. Aqui tem vagas sobrando e dentro do supermercado quase não tem fila. Depois da intensa procura na semana passada, que causou muita fila e tumulto, o movimento nos supermercados está bem menor. Muitos consumidores aproveitam para vir cedinho e evitar as aglomerações. Está realmente um movimento tranquilo, né? Mas eu já esperava isso, por isso que eu vim cedo. Justamente para evitar, eu liguei antes também. Com o aumento da preocupação com o coronavírus, as autoridades têm recomendado que os consumidores façam compras online ou pelos aplicativos. E muita gente tem aderido a esse sistema mesmo, viu? É bom que aproveita para não sair de casa e ainda evita as aglomerações nos supermercados. A Nina até prefere evitar vir ao supermercado. Ela ia fazer compras online, mas o tempo de entrega era grande e ela precisava de alguns produtos imediatamente. Infelizmente, eles não estão mais fazendo entrega, porque eles comentaram que alguns funcionários já estão afastados, mas que eles voltariam no dia 27, só que a gente não sabe o que vai ser dia 27. Né? Então, eu tenho uma pessoa que está em 3 grupos de risco em casa. Então eu estou assim me prevenindo, né? Comprar pela internet é muito simples. É só entrar no site do supermercado e selecionar os produtos que quer comprar. Na loja, um funcionário fica responsável pela lista de compras. Pega cada um dos produtos na prateleira e separa no carrinho. Os produtos são conferidos 2 vezes.
Segundo a gerente de e-commerce deste supermercado, a demanda por esse serviço está cada vez maior. A nossa demanda aumentou consideravelmente, tendo em vista o isolamento social das pessoas, e acabou que a gente teve uma demanda surpreendente, né? Em pouco tempo, todas as janelas nossas foram esgotadas e com isso a gente teve que remanejar pessoas para conseguir atender a nossa demanda de pedidos. Quem compra hoje só vai receber a entrega na próxima semana, mas ela garante que o supermercado está se equipando para agilizar as entregas. Todos os pedidos que foram feitos no site estão sendo entregues dentro do prazo estipulado e que o cliente escolheu no site. E a gente pretende essa semana ainda reabrir as janelas. Com certeza a gente vai ter um volume alto novamente. Com o pedido das autoridades para que a população não saia de casa, comprar pela internet tem sido a melhor opção. Pede às pessoas que dê preferência para os idosos e o grupo de risco que realmente não pode sair de casa e precisa dessa compra que seja entregue em casa, feita online. Bom, e ainda falando, né, de delivery nesse período de quarentena, a gente dá uma notícia agora que é até difícil de acreditar. Em Vila Velha, um motoboy de 28 anos foi esfaqueado depois de atrasar a entrega de uma pizza. É isso mesmo que você ouviu. O crime aconteceu quando o homem que tinha feito o pedido da pizza foi até a recepção buscar o lanche e deu 4 facadas nas costas do entregador. A entrega, né, tinha atrasado aí 1h30. O motoboy está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência e o seu estado de saúde não foi informado. O homem suspeito de esfaquear o motoboy ainda não foi preso. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. E outras informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações. Bom, vou ler aqui uma mensagem que chegou pelo nosso WhatsApp. Me chamo Zenaide, tenho 78 anos e moro em Bento Ferreira, aqui em Vitória. Como faço parte do público de risco, estou com medo e obedecendo às orientações do isolamento social. Olha, também tem aqui outra participação ainda sobre a nossa enquete. Perguntou o que você tem feito que mudou na sua realidade com relação à pandemia do novo coronavírus. A dona Neves, lá do bairro Praia de Itapuã, em Vila Velha, mandou uma mensagem para a gente. Ela tem 84 anos, né? Está cumprindo a quarentena à risca, não sai de casa para nada e também não perde o link Espírito Santo. Muito obrigado pela sua audiência, viu, dona Neves? Em Cachoeiro de Itapemirim, a Prefeitura anunciou as novas regras de funcionamento dos supermercados por conta da pandemia do novo coronavírus. Quem tem os detalhes pra gente é o Samuel de Fraga. Boa noite pra você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Muito boa noite para vocês e para todos. Olha, é isso mesmo. Ontem nós mostramos aqui no link que os idosos acima de 60 anos estavam impedidos de entrar nos supermercados, segundo o decreto municipal, e que o atendimento simultâneo seria de apenas 3 pessoas por caixa aberto. Mas ontem a Prefeitura determinou que os supermercados de Cachoeiro deverão criar horário especial de atendimento para os idosos, depois de rever a forma de controle de acesso das pessoas com mais de 60 anos nesses estabelecimentos, com o objetivo de protegê-las do risco de contágio pelo novo coronavírus. Outra alteração estabelecida nas regras para os supermercadistas é permitir a entrada de pessoas de até 40%, que é o limite da capacidade do estabelecimento. E a Prefeitura também mudou a regra para atendimento nos caixas, ampliando de 3 para 5 o limite de pessoas por caixa aberto. As regras para impedir a entrada de menores de 10 anos e limitar o acesso a uma pessoa por família continuam valendo, hein? Bom, e foram liberados também os atendimentos nos bancos e lotéricas de Cachoeiro. A medida visa atender principalmente aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais. As modificações no decreto municipal que restringe as atividades de comércio e serviços foram publicadas em edição especial do Diário Oficial do município nesta terça-feira. O decreto passa a incluir entre as atividades permitidas no período de emergência em saúde pública, instituições de compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços presenciais ou não de instituições financeiras, lotéricas e assemelhados. Para a realização do atendimento presencial, as instituições financeiras deverão restringir o acesso, podendo admitir o ingresso de pessoas em até 40% de sua capacidade
capacidade, devendo manter a totalidade de seus caixas abertos e que cada um atenda até 5 pessoas. Também deverão servir produtos de higienização às pessoas que estiverem dentro das instituições para garantir a segurança dos usuários dos bancos e lotéricas. A Secretaria Municipal de Segurança demandou que a Guarda Civil Municipal reforce a vigilância nas áreas desses estabelecimentos. A Polícia Militar também foi comunicada da reabertura das instituições financeiras e deverá incluir esses pontos nas ações de patrulhamento. Agora, olha, a utilização de equipamentos públicos de esporte e lazer de Cachoeiro está temporariamente proibido também. A medida, que é válida por 15 dias, consta em um novo decreto municipal. Parques, praças, quadras, ginásios, campos e demais espaços públicos de uso comum, cercados ou não, destinados à prática de atividades esportivas, culturais e turísticas, estão proibidos. Quem não acatar a decisão estará sujeito a responder criminalmente por desobediência. Como alternativa, os instrutores dos núcleos de atividade física do programa Nosso Esporte Cachoeiro estão preparando aulas online para os participantes dos núcleos. E ontem à tarde a Prefeitura de Cachoeiro começou a higienização de pontos de ônibus e unidades de saúde na prevenção do novo coronavírus. O prefeito Vitor Coelho acompanhou a higienização desses espaços onde há mais aglomeração de pessoas. Está higienizando os pontos de ônibus. Vamos também daqui a pouco ir para o Paulo Pereira Gomes, o Hospital Evangélico Santa Casa Infantil, também para fazer a higienização dos espaços onde tem mais circulação de pessoas, pensando na proteção das pessoas contra o coronavírus. Estamos fazendo a higienização dos abrigos de ônibus. Essa ação vai ser feita durante a noite, que a gente acredita que as pessoas estejam em suas casas, então não vai haver perigo nenhum, não é um produto tóxico, é para combater realmente o coronavírus. Nós estamos fazendo igual em alguma outra cidade, se você já deve ter visto esses vídeos na internet, nós estamos fazendo aqui a higienização dos locais onde tem mais concentração de pessoas, que são os dois hospitais credenciados, que são Santa Casa Infantil e também vamos fazer no Hospital Evangélico, e aqui no Paulo Pereira Gomes, onde é a nossa porta de entrada, onde as pessoas suspeitas com coronavírus são atendidas. Olha, a campanha nacional de vacinação contra a gripe em Cachoeiro de Itapemirim foi interrompida temporariamente. O motivo é a dificuldade de logística para o envio de novas doses pelo governo federal em meio à crise ocasionada pela propagação do novo coronavírus. Nos 2 primeiros dias da campanha em Cachoeiro, cerca de 13 mil pessoas foram vacinadas nas 32 unidades básicas de saúde e nos demais pontos de vacinação estabelecidos no município. Houve possibilidade, inclusive, de vacinação por drive-thru. O pavilhão da Ilha da Luz ficou movimentado. 2 filas de veículos para a vacinação dos profissionais de saúde e de idosos. Nesse sistema, além de agilizar o serviço, o paciente toma a dose dentro do carro. Muito boa a atitude, mantém a distância, né? E vamos lá, proteger os nossos idosos, né? Eu achei uma maneira muito correta, que isso aí faz que a gente agiliza as coisas, consegue vir rápido, traz o pessoal e volta para casa. Na fila, agentes de saúde averiguavam os cartões de vacina e davam orientações para quem chegava. Experiência nova que veio para ficar. Está de parabéns ao Serviço Municipal de Saúde, porque tem facilitado e muito as pessoas a virem à vacinação e sem nenhum constrangimento, sem nenhuma preocupação, e está funcionando de maneira eficaz. Mais de 800 profissionais de saúde trabalharam no atendimento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a interrupção não é motivo para pânico e a previsão é de que novas doses cheguem ao município nos próximos dias. Bem, Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações. Uma boa noite para vocês e até lá. Obrigado, boa noite, Samuel. Em Aracruz, a Prefeitura do município está intensificando o serviço de limpeza das ruas com um produto especial para ajudar na prevenção ao coronavírus.
Imagens feitas por moradores da cidade mostram os funcionários da prefeitura devidamente equipados fazendo a limpeza das ruas no centro de Aracruz. Eles usam uma mistura à base de hipoclorito, que é o produto recomendado pela Anvisa para desinfectar os ambientes. O líquido é pulverizado próximo a clínicas, hospitais, pontos de ônibus, bancos, na rodoviária, mercados e outros locais de maior movimentação de pessoas. Além dos profissionais, 2 caminhões-pipa com vaporização por névoa também estão sendo usados na limpeza. E você vai ver a seguir aqui no link: estoque de vacinas contra a gripe pega idosos e profissionais da saúde de surpresa. E em São Mateus, médicos cubanos são convocados para atender pessoas que podem ter o coronavírus. Em Linhares, no norte do estado, o fim do estoque das vacinas contra a gripe pegou os idosos de surpresa. Quem tem as informações pra gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Ei, Fabiano, boa noite, Adriana, e boa noite a você que acompanha o Link Espírito Santo. É isso mesmo, o estoque acabou antes da hora aqui em Linhares e a vacinação só deve ser retomada na próxima sexta-feira. A recomendação é de que as pessoas mantenham a calma e evitem correria aos locais de vacinação. Mais de 10 mil idosos e profissionais de saúde foram vacinados em Linhares nesta primeira semana. Esse público-alvo é composto por cerca de 16 mil pessoas. A vacinação, que vinha num bom ritmo, acabou suspensa pela falta de doses. O Ministério da Saúde foi liberando essas vacinas em cotas, e essas cotas eram de acordo com a demanda da procura. Porém, com a atual situação, do Covid ou do coronavírus, a gente entende que a população está assustada, Então, o que fez com que essa população procurasse essas vacinas em massa? E aí a gente tem aquela famosa história, da oferta e da procura. Então, nós tivemos uma procura maior do que a oferta da vacina. Nem todas as doses previstas para chegarem até os estados e municípios ainda estavam disponíveis. À medida em que a vacina está sendo produzida, é que ela está sendo liberada aos estados e municípios. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma nova remessa deve chegar a Linhares nesta quinta-feira e a vacinação será retomada na sexta. Mesmo com a preocupação dos idosos, a diretora de Vigilância Epidemiológica do município disse que não é preciso correria. Evitar o pânico, evitar a aglomeração, porque uma vez que todo mundo vai ao mesmo dia, ao mesmo tempo, vai aglomerar esses idosos. E não é o que nós queremos. Nós estamos fugindo de aglomeração. A fala é essa: evitem a aglomeração. Até porque foi isso que causou essa suspensão parcial das vacinas. Foi justamente o excesso de pessoas que procuraram ao mesmo tempo. Esta é apenas a primeira semana de vacinação contra a gripe. A campanha deste ano segue até o dia 15 de abril. Para evitar aglomeração, a vacinação está ocorrendo em escolas e não nas unidades básicas de saúde. Vale lembrar que esta vacina, no entanto, não tem eficácia contra o Covid-19. Não tem nada que protege contra o Covid em relação à vacina. Qual é a importância dela? Uma vez que o idoso estiver vacinado contra o H1N1 e as outras influenzas, nós temos um idoso mais forte em relação a outras doenças e serve até mesmo como diagnóstico diferencial, já que todas são síndrome gripal. Não, ele é vacinado para H1N1, então vamos focar no sintoma característico com o Covid. Pois é, só reforçando, aqui em Linhares a vacinação acontece em escolas e não em unidades básicas de saúde, sempre das 7 da manhã às 5 da tarde. A gente vai agora para um rápido giro com outros destaques da região, algumas providências que a Prefeitura está tomando em relação ao Covid-19. E a Prefeitura de Linhares vai reforçar a limpeza e higienização dos espaços públicos. A ação será direcionada para calçadas, ruas, praças, unidades de saúde, hospitais e escolas. O trabalho será diário e já teve início nesta quarta-feira. De acordo com a CESA, a abertura de novos processos para a retirada de medicamentos nas farmácias cidadãs está suspensa. A farmácia de Linhares é uma delas e só haverá a abertura de processos de medicamentos
medicamentos para transplantados. Já a retirada de remédios continua normalmente e está sendo feita a partir de agendamentos. O paciente ainda pode indicar até 3 procuradores para fazer a retirada por ele. E o prefeito Guerino Zanon anunciou na manhã desta quarta-feira a distribuição de mais de 25 mil kits de merenda. A ação começa nesse fim de semana e visa garantir a segurança alimentar dos estudantes da rede municipal de ensino. Cada aluno receberá um kit e a entrega será feita em sua própria residência. As indústrias moveleiras de Linhares, que apresentam o maior número de colaboradores, concederão até o dia 31 de março férias coletivas aos seus funcionários. Ao todo, 18 empreendimentos, que somam aproximadamente 2.000 funcionários, atenderam recomendações da Prefeitura de Linhares. O atendimento ao público das empresas funcionará em caráter emergencial, porém com um número bem reduzido de colaboradores. Já as empresas de pequeno porte, por possuírem um número menor de funcionários, continuam funcionando. Bom, só lembrando que Linhares teve aí o seu 3º caso confirmado de Covid-19. Lembrando ainda que o primeiro paciente contaminado, aqui na cidade, já está curado. A gente vai ficando por aqui. Eu retorno à Vitória com vocês, Fabiana e Adriana. Obrigada, Cláudio. Nós vimos aí, que em Linhares está faltando a vacina da gripe. Aqui na Grande Vitória também faltam vacinas. Na Serra, 30 mil pessoas foram imunizadas até agora. A Prefeitura aguarda a chegada de novas doses para dar continuidade à campanha. Em Cariacica foram aplicadas pouco mais de 18 mil doses e o município também espera por um novo lote. Já em Vila Velha, a primeira remessa foi zerada nesta quarta-feira. 32 mil idosos foram vacinados, o que representa aí 58% do público-alvo. Nós não tivemos um posicionamento da Prefeitura de Vitória e a expectativa é de que amanhã cheguem novas vacinas. Em São Mateus, no norte do estado, médicos cubanos estão sendo convocados para atender possíveis vítimas do coronavírus. Quem tem as informações para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Olá, boa noite, Fabiana e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. A confirmação veio da Secretaria de Saúde do município, que informou que 9 médicos cubanos atenderam a convocação do prefeito do município. A convocação foi feita para que, caso haja demanda referente ao novo coronavírus, eles sejam direcionados para a prestação de serviços ao município. Uma outra medida a ser adotada é a preparação de 5 unidades de saúde, como referência para assistência ao tratamento dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave, provocada pelo novo Covid-19. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou na última segunda-feira e as vacinas da primeira remessa do governo federal esgotaram ainda na manhã desta terça-feira em São Mateus. O secretário municipal de saúde, Henrique Folador, registra que foram vacinados 6.527 pessoas do público-alvo da primeira etapa, que inclui idosos com mais de 60 anos e profissionais da área de saúde. Henrique esclarece ainda que a vacina da campanha protege contra os vírus influenza H1N1, influenza B e H3N2 e não contra o novo coronavírus. A campanha foi antecipada como forma de agilizar o processo de análise dos casos suspeitos do Covid-19. Ainda como medida de precaução, nesta terça-feira o município recebeu 5 novas unidades de UTI móvel, com todos os equipamentos necessários para o transporte de pacientes que sofram com insuficiência respiratória, um dos principais sintomas causados pelo vírus Covid-19. Acabaram de chegar as ambulâncias, UTI móveis com respirador mecânico necessários ao atendimento de urgência e emergência da população mateense aí contra o coronavírus. Mateense vão ter 5 ambulâncias dessa aí rodando para salvar vidas das pessoas que necessitarem desse serviço. As ambulâncias já estão disponíveis para atendimento. E por hoje é só, Fabiana e Adriana, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos, até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e região.
Obrigada, Nariane. Bom, agora há pouco teve uma atualização aí dos casos da Covid-19 aqui no estado. São 40 casos confirmados, esse número não mudou, é o mesmo número de ontem. E 1.019 casos em investigação. Lembrando que o governador prometeu que a partir dessa semana o LACEN iria agilizar os testes para detectar a doença. É isso aí. Bom, e o Link Espírito Santo desta quarta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em simnoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite. Record News, informação para você crescer.